Bom, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre agropecuária. Não esqueçam, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber notificações e assim não perder nenhuma aula e assim dificultar a realização das tarefas de vocês. Bom, a agropecuária. Aqui eu tenho uma imagem que ilustra produtos derivados tanto do setor agrícola como do setor pecuário. Porque a agropecuária ela engloba tanto atividades agrícolas, né, agricultura, como também a pecuária, que seria a criação de gado. Perceba aqui que nós temos diversos produtos, não é? Uma variedade muito grande de produtos agrícolas e também pecuária. Essa atividade, a agropecuária é uma atividade que ocorre, é uma das mais antigas atividades realizadas pelos seres humanos, uma vez que ela surge a partir do momento em que o homem passa a pegar as sementes e assim cultivar produtos e aumentar assim a oferta de alimento para vocês, isso décadas, séculos atrás. A agricultura, o que a gente acha de simples, ela é muito importante, que foi ela foi responsável por fixar o homem em um local, tornar o homem sedentário. Antes da descoberta da agricultura, o homem ele era nômade, ele caçava, pescava, colhia frutos, fazia coleta de frutos, e quando isso se tornava escasso, ele migrava para outras áreas. Então, a partir da descoberta da agricultura, é que o homem se torna sedentário e pode chegar a se fixar em uma área assim, promover o seu crescimento também, já que a oferta de alimento, o crescimento da sua população, já que a oferta de alimentos também passou a ser maior. A atividade agrícola, ela surge, né, nas margens do rio Nilo, e o rio Nilo aí é muito importante. Nós temos aqui três, nós temos na China também, mas aqui nós temos Egito, Mesopotâmia e Índia, né? Um destaque eu tenho aí para o rio Nilo. Por que o rio Nilo? Porque o rio Nilo, as cheias do rio Nilo eles eram constantes, então o que facilitava o desenvolvimento da atividade agrícola na época, não é? Então as margens do rio Nilo, da Mesopotâmia, onde hoje é os rios Tigres e Eufrates, e no rio Ganges na Índia. Então essas atividades, essa atividade agrícola desenvolvida nessas áreas aí, elas eram responsáveis tanto pela oferta de alimento, não é? E que vem historicamente sendo responsável pela fixação do homem em um local, né? A sua origem de fixação do homem em um local, certo, gente? Nós temos aqui que a atividade agrícola, com o passar dos séculos, vamos chegar na Revolução Industrial, ela passou por uma série de mudanças, né? Com a Revolução Industrial ocorre uma coisa chamada de mecanização do campo, né? O que gerou o processo de urbanização e também o crescimento urbano, ou seja, você tem mais pessoas nas cidades, menos pessoas no campo, consequentemente a produção agrícola teve que ser também, vamos dizer assim, melhorada e modernizada justamente para atender a necessidade crescente da população que estava na cidade. Em síntese, eu teria mais pessoas morando nas cidades e eu tenho menos pessoas no campo produzindo alimento. E aí ocorreu a necessidade de mecanização e de modernização. Com essa industrialização, o campo passou, então, a ficar subordinado à cidade. Porque o campo, hoje, ele produz alimentos para a população, mas também ele fornece matéria-prima para a indústria, né? Então, ele é fornecedor agropecuária, tanto a pecuária como a agricultura, ela fornece matéria-prima para as indústrias e, consequentemente, também alimento para a população. Então, a indústria, o campo vai produzir, plantar ou criar, né, no seu setor rural, aquilo que a indústria está necessitando na cidade. Então, de certa forma, o campo está
subordinado às necessidades da cidade. Em uma outra contrapartida, o campo também precisa das máquinas, equipamentos e serviços, uma vez que tratores, mecânicos, insumos agrícolas, todos eles são produzidos na cidade e são trazidos para o campo. Então, com a Revolução Industrial, com a modernização do campo e da agropecuária, ocorreu, lógico, uma dependência, essa subordinação, vamos chamar de dependência do campo em relação à cidade. Lógico que a cidade também depende do campo, mas eu tenho essa dependência, essa subordinação do campo devido a esses fatores citados anteriormente, certo? Porque o campo passa a produzir o que a indústria precisa, né? Se você tem uma indústria de produzir ketchup e extrato de tomate na sua área, você vai, na sua área ali próxima, você vai plantar tomate, você não vai plantar um outro produto, porque você tem uma pessoa já que vai comprar a sua produção, tá certo? A agricultura, a gente divide ela em dois tipos, agricultura de subsistência e agricultura comercial. Vamos dividir falar desses dois porque são mais importantes e mais marcantes, principalmente no Brasil. Nós temos o plantátil também, as plantátil, né? Porque as plantátil posteriormente passam a ser o que hoje nós temos a agricultura comercial. Bom, nós temos exemplo, fotos aqui, para ilustrar bem isso aqui. Aqui, na agricultura de subsistência, ela é praticada em pequenas e médias propriedades, principalmente em pequenas propriedades. A produção, ela é feita pela família, como a gente está ilustrando bem aqui, a família está trabalhando junto. Então a mão de obra é familiar, não é assalariada. Nós estamos vendo aqui várias culturas, que a gente chama de policultura, ou seja, a família produz todos os gêneros, ou a maior parte dos gêneros que elas precisam para a sua subsistência, né? A produção é para a família, certo? Então essas são as características da agricultura comercial: produção em pequenas áreas, mão de obra familiar, policultura, produção voltada para a subsistência da família. Se ocorrer um excedente, aí o agricultor vai e comercializa. Na agricultura comercial, eu tenho um exemplo aqui, ela é realizada em grandes áreas, principalmente em grandes áreas. Percebam que aqui eu tenho um cultivo de um só produto, né? Justamente eles vão, como é para comercializar, eles vão pesquisar e ver aquele produto que está dando mais lucro no mercado, consequentemente se é adaptado ao local, né? E há uma intensa utilização de máquinas, como a gente está vendo aqui. Já é a mão de obra, mesmo com máquinas, existe a mão de obra, e essa mão de obra é assalariada, certo? A produção é voltada principalmente para o mercado externo, mas como o Brasil tem um grande mercado consumidor, parte dessa produção fica no Brasil, mas principalmente para a exportação, e praticam a monocultura. Então, as características da agricultura comercial, eu tenho praticada em grandes propriedades, monocultura, cultivo de um só produto, aquele que vai dar mais lucro, né, para o proprietário. A produção é voltada principalmente para o mercado externo, mas como eu disse, no caso do Brasil, grande mercado consumidor. A mão de obra é assalariada, certo? E existe um uso intensivo de máquinas e insumos agrícolas. Uma coisa o que muda da agricultura de plantátil que foi introduzida no Brasil no período colonial, falando especificamente de Brasil, é que a agricultura de plantátil utilizava mão de obra escrava. A agricultura moderna e comercial, a mão de obra é assalariada, certo? Uma coisa que eu deixei de falar é que na agricultura familiar nós temos o uso de técnicas rudimentares, né? Ou seja, você não tem a utilização de máquinas e equipamentos modernos e insumos agrícolas como acontece na agricultura comercial. Bom, na pecuária, existe também a pecuária do tipo intensiva e do tipo extensiva. A pecuária intensiva, o gado é criado em pequenas áreas, né, com alimentação especial, com a ração balanceada, também tem a pasto, mas existe
a criação em pequenos estábulos com a ração, com ração balanceada, veterinários ali, utilização de controle de qualidade também, até de genes em laboratório, né? Seleção de embriões em laboratório para uma maior produção, seja de carne ou seja para a produção de leite. E existe a pecuária do tipo extensiva, que o gado é criado em grandes áreas, né? Geralmente se alimentam de pastagem natural. Existe um acompanho veterinário, mas é bem menos intenso, e a ração não é tão assim, complemento alimentar não existe da forma da pecuária intensiva, certo? Se inscreva no canal e a atividade posta durante a semana, tá?